Olá pessoal, chegou a melhor parte, né? Vamos dizer assim, a tão esperada oportunidade de conhecer o poder de fato do JPA em sua essência, no que se refere à persistência dos dados, né? No vídeo anterior a gente fez uma consulta, mas agora a gente quer continuar realizando a iteração de inclusão, alteração, exclusão dos nossos registros. E pessoal, agora vocês vão perceber o real poder e potencial aí do framework JPA em sua essência. Lembrando que nós ainda não estamos falando de Spring Data JPA, é um outro nível que a gente vai disponibilizar nos próximos vídeos, tá? Mas o que a gente tem que entender a partir de agora é que o nosso framework, tudo é baseado no nosso mapeamento. E o nosso Entity Manager agora, ele usa o objeto mapeado para realizar operações de CRUD. E o que a gente tem que mencionar agora é a seguinte situação. O nosso Entity Manager, vejam só, ele tem um atributo getTransaction e ele vai dizer o seguinte, olha, vamos dar um begin nessa transação e vamos dizer que o nosso AM vai dar um persist quando ele quer salvar esse novo serviço, certo? Feito isso, ele precisa... Opa, só um segundo aqui. E depois a gente vai entityManager.getTransaction.commit. Então, isso é o suficiente para que a gente abra uma conexão ou uma transação no banco de dados, realize um persist, que é o mesmo que insert no banco de dados. E esse mesmo procedimento a gente vai utilizar para alterar também. Vejam como é simples, né, pessoal? Só que a grande particularidade entre salvar e alterar é que a gente usa o comando merge. E agora o nosso código ele vai ficando mais tranquilo, mais transparente, né? O que a gente tem que entender é que quando a gente realiza uma exclusão, a gente está precisando do objeto para que ele possa identificar aquele objeto, o seu ID e de fato realizar uma exclusão. Neste caso, para eu excluir pelo ID, primeiro eu tenho que buscar o objeto. E lembra que eu tinha colocado um desafio para vocês realizarem uma busca do objeto usando o JDBC? Com o JPA, pessoal, esse procedimento é muito simples. Você só precisa realizar a seguinte operação. Eu vou dizer que o meu serviço, vou chamar aqui registro, ou poderia ser qualquer nome, é igual a meu Entity Manager, .find, o método find, e eu digo qual a classe. Eu quero buscar a minha entidade serviço pelo seu ID. Vejam só. E aí, automaticamente, eu já tenho esse registro e posso retornar o nosso registro. Tendo o objeto pelo seu ID, eu posso fazer a seguinte situação. Serviço é igual a registro, posso usar o mesmo nome aqui, é igual a quem? A buscar, que poderia ser o mesmo find, mas aqui eu estou reutilizando, certo? Então, se eu vier e der um if registro for diferente de nulo, logo, eu posso dizer Entity Manager.remove, tá, pessoal? No JPA é o método remove, que é equivalente ao delete. Remove registro. Então, aqui nós já realizamos todas as operações simples, né, de um CRUD utilizando o JPA. E observe, né, pessoal, como o nosso código aqui está ficando extremamente reduzido. E quando a gente for falar de Spring Data JPA, vocês vão ver que esse código vai ser pulverizado, literalmente, né? Então, vamos ver a partir de agora as operações. Primeiro, eu quero salvar um serviço. Vamos ver aqui, colocar em salvar o serviço. Esse serviço eu já estou aqui intitulando, né? Vou maximizar aqui um pouquinho. Já estava bem maximizado, né, pessoal? Para vocês terem uma perspectiva de implementação, mas todo o código-fonte vai estar no GitHub. Aqui nós temos uma perspectiva de salvar o serviço. Aqui eu estou criando um novo serviço. Tem uma descrição, lavagem de bike, o valor de R$15. E o nosso serviço repository, que antes era JDBC, agora é JPA, com a operação de salvar em 3 linhas, né? Então, vamos executar aqui o nosso salvar. Nesse caso, né, sempre como a gente está parando e iniciando a aplicação, vai ser necessário sempre criar uma conexão, mas quando a gente estiver falando de Spring, com ênfase ao web ou qualquer outro ecossistema do Spring, automaticamente essa conexão
vai ficar disponível para todas as nossas operações, tá? E aqui vejam só, pessoal, a mágica acontecendo aqui, né? O nosso JDBC por baixo dos panos realizando uma operação de CRUD de insert. Então vamos confirmar. Vejam só, temos aqui a nossa lavagem de bike com ID 4, porque a gente já fez iteração nessa base de dados, né? Devemos ter removido o código 3. Feito isso, eu posso vir aqui e alterar o nosso serviço, né? Para alterar o serviço, ele é um pouco mais delicado, tá, pessoal? Lembrando que o JPA, ele tem objeto, que esse objeto precisa estar gerenciado pelo Entity Manager. Nesse caso, quando você dá um new, automaticamente você está criando um novo objeto similar e não o objeto gerenciado. O que eu posso sugerir para vocês é a seguinte situação. Se vocês estão numa aplicação desktop, por exemplo, o objeto, ao chamar o método salvar, e esse objeto já tem o ID, automaticamente você já pode ter o objeto em questão e antecipadamente ele já foi consultado no banco de dados. Então, eu vou fazer essa simulação, mas obviamente, dependendo da tua camada de front-end, né, de visão, os comportamentos podem ser um pouco diferenciados, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu serviço, olha só, é igual ao meu serviço repository. Vou subir aqui, ó, veja só para a gente estar alinhado, né? Eu preciso agora ter o repositório primeiro. Eu vou dizer que meu serviço repository.buscar. Eu vou buscar quem? Eu vou buscar aquele código 4. Eu estou colocando literalmente, mas obviamente vocês poderiam ter uma tela que consultaria os teus registros e depois teria o respectivo ID, né, pessoal? Tudo aqui é ajustado. Nesse caso, eu vou tirar o ID, porque eu já tenho o nosso serviço com código 4. Eu vou chamar lavagem de bike, ó, só que completa, tá? Eu estou alterando a descrição. O valor vai ser alterado? Talvez sim, talvez não, mas como eu tenho o objeto, eu preciso manter a integridade deste nosso objeto. Então, aqui eu deveria já ter carregado esse objeto com todas as informações e ele tem um 15. Então, vamos ver se eu preciso repetir esse valor ou se esse objeto já vai vir com código de valor 15. Então, vamos deixar aqui no breakpoint, vamos comentar o salvar e agora a gente vai para o alterar, né? Alterar serviço. Lembrando, pessoal, dependendo da forma como você vai interagir isso, o desktop ou a API, você tem que ter o seu mecanismo de buscar a entidade. Bom, a alteração ela é muito delicada, ok? Então, vamos aqui, realizamos a conexão, estávamos em um breakpoint e vamos ver o nosso serviço. O nosso serviço ele já foi carregado, ó. Então eu tenho aqui a ID, descrição e o valor. Então não precisa alterar um valor que já foi definido, né? Se eu não precisar de fato alterá-lo, porque o primeiro eu busquei, exibi na tela e agora eu quero alterar uma informação. E agora eu alterei a descrição e a expectativa é que seja alterado no banco de dados só a descrição. Então vamos liberar e temos aqui um comando de update, vejam só, está funcionando e previamente nós realizamos um select. Normal, né, pessoal? Então vamos dar um refresh. Então aqui, lavagem de bike completíssima. E para finalizar, nós temos a exclusão. E aí na busca, pessoal, nós também já testamos, né? Buscar alguém por ID. Então, implicitamente, a gente já realizou uma busca utilizando o poder do JPA. E aí agora, por último, a gente vai excluir o nosso serviço, só que o código não é 3, o código é 4, né? A gente já usou aquela identificação de número 3. Então, vamos ver se ele vai achar aquele registro, ele está buscando a entidade, é o objeto, e realizando a remoção de um objeto com ênfase em JPA. Então, temos aqui, selecionou, ele deve ter localizado e aparentemente ele não realizou uma exclusão. Vamos confirmar. Vamos ver. Não removeu. Vamos confirmar aqui por que o nosso excluir, ele não realizou esse remove. Por que ele não realizou esse remove? Porque qualquer operação de transação, pessoal, que vai afetar nosso banco de dados, a gente precisa começar e encerrar essa transação. Então, a gente havia esquecido esse procedimento. Então, vamos confirmar, né? Ó, aqui, ok. Cadê? E vamos concluir, né? Poderíamos colocar tudo dentro do if, até melhor, né? Só abrir a transação,
se de fato o registro foi encontrado, né? Boas práticas. Então, venho aqui, executo e a expectativa, cadê o nosso remove? Tem um ali soltinho que não precisa. Vamos executar e aguardar de fato a exclusão do nosso registro. Lembrando, né, eu gosto de enfatizar que com Spring Data JPA, alguns comandos serão ainda mais encapsulados, né, sem a necessidade da gente realizar essa operação explícita. E agora o nosso delete aconteceu. Vejam só, né, pessoal? Vamos confirmar. Foi removido o nosso registro. Então, temos aqui, pessoal, um CRUD simples utilizando o poder do JPA, com ênfase aqui a uma classe simples. Obviamente, existem inúmeras estruturação de objetos, mapeamentos, mas isso é o mínimo que a gente precisa compreender quando se refere a CRUD utilizando o JPA. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.